Olá! Estamos entrando ao vivo aqui. Tô dando uma fuçadinha aqui na câmera. Tudo bem? Hoje temos uma live aqui sobre a história do ATS. Uma live muito interessante para amantes do estilo. Finalzinho de tarde aqui. Super gostoso, tá um friozinho. Aqui é onde eu moro. Moro aqui numa chácara. Fica aqui na parte de dentro. Oi, Deia. Tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Bom, gente, dando continuidade aqui nessa série de lives sobre ATS, né? Essa é uma ação, deixa eu abaixar um pouquinho aqui a música. Essa é uma ação que eu tinha começado a fazer bem no começo da pandemia, na verdade até antes eu tinha feito algumas. E lógico que depois acabou ficando difícil por questão de agenda de aulas e tudo, mas eu retomei esse projeto com a intenção de disseminar mais o estilo, de realmente levar informação para quem precisa e para quem está interessado no estilo. Oi, Deto, tudo bem também? Tudo em paz. Aqui também. Certo? Então eu vou esperar um pouquinho o pessoal ir chegando, já que agora não temos mais tanta restrição de tempo aqui no Instagram, né? E essa é a segunda live dessa série que vai continuar. Onde a gente tenta colocar aqui como uma comunidade mesmo. Oi, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, a ideia aqui desse encontro é a gente ter um lugar para trocar informação, para compartilhar. Então, eu tenho uma ideia também de chamar outras pessoas para falar sobre alguns assuntos para vocês, tá bom? Mas o geral é para a gente reunir informação mesmo e ter um momento para a gente falar sobre o estilo, já que a gente não tá mais se encontrando tanto, né? E eu vejo que bastante gente fica necessitado desse momento de encontro, desse momento de partilha. Eu também, tá bom? Então aqui a gente tem uma oportunidade de ter essa troca, certo? Mudamos aqui de uma forma experimental, tá? Por enquanto, mudamos aí para as 18 horas, para ver se a maioria das pessoas consegue, né, se encontrar melhor nesse horário, tá bom? Então vão me falando também o que vocês acham, meio-dia, 15 horas ou 18 horas, o que é melhor para vocês. Oi, Rê. Oi, Jaque. Como vocês estão? Tudo bem? Vou aproveitar esse momento que a gente ainda não tá em aula para falar um pouco sobre esse tema que a gente vai discutir hoje, tá bom? Esse tema é muito importante, né, para quem tá estudando estilo, principalmente para quem quer entender um pouquinho, né, tipo, caiu meio de paraquedas,
vê a gente com um monte de referência visual e não entende muito bem. Sabe quando a gente assiste, né? E a gente assiste o estilo, ó, vídeos do estilo, a gente não entende muito o que que é, se aquilo é dança do ventre, se é dança cigana, aí parece um pouco indiana, aí tem alguns elementos e a gente fica assim meio sem saber de onde veio tudo isso. Então, esse tema é muito importante, foi vocês que comentaram que queriam esse tema na live passada. O pessoal tá comentando. Tudo bem com vocês? Às 18, às 15. Tá bom, vão votando no melhor horário, tá bom? Porque ainda tá num processo experimental aqui. Boa noite, Drica, tudo bem? Vamos chegando aí. Se vocês quiserem, meninas, peguem um caderno. Se vocês quiserem anotar o que a gente vai conversar nessa aula, tá bom? Porque tem bastante informação importante sobre o estilo tribal. Inclusive, essa live vai fazer um apanhadão, né, da apresentação do estilo, mas é tão rico de informação que daria para fazer cada tópico uma live. Então, só para vocês terem uma ideia que vai ser bastante informação, tá bom? Então, se vocês quiserem pegar um caderno, anotar, eu também vou deixar um PDF que a gente vai usar aqui na aula. Vou depois disponibilizar, vou explicar para vocês como é que faz para conseguir pegar o PDF comigo, tá bom? Então vai ter um material mesmo para que vocês guardem, conheçam melhor o estilo, saibam que nomes pesquisar, tá bom? E aí consigam basear, nortear melhor a pesquisa de vocês sobre o estilo tribal americano, certo? 18 horas continua ganhando. Então, talvez a gente consiga manter esse horário, tá bom? Continuando, né? Na semana passada nós falamos sobre o que era o ATS no geral, tipo assim, o ATS de uma forma conceitual, né? O que o ATS trabalha e eu trouxe algumas convidadas, né, para contar um pouquinho para vocês da história, né, delas dentro do estilo, o que elas sentem quando dançam. Né? E foi uma live muito gostosa, porque realmente é um estilo de dança que não só nos encanta visualmente, né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas é um estilo de dança que encanta também a quem pratica e se você realmente se identificar, dificilmente você vai querer sair, né? Então, muitas pessoas que estão aqui dançam há muito tempo. Oi, Lude! Saudades também! Quanto tempo! Certo? Aproveitem aí para deixar algumas ideias de temas que vocês querem que a gente aborde. Se quer que, de repente, eu convide alguém para uma live, tá bom? Pra gente falar sobre alguns temas, tá? Aproveita esse momento que a gente tá esperando mais pessoas chegarem, acessarem. Tô super feliz que a gente tem um momento, pelo menos aqui, para se encontrar. Bom, gente, para quem não me conhece, porque também essa live fica gravada e às vezes ela vai para pessoas que não conhecem o meu trabalho. Eu sou Lilian Kawatoko, sou professora de ATS ou American Tribal Style, né, Belly Dance, que hoje é conhecido como Fat Chance Belly Dance Style, mas na verdade é a mesma coisa, tá bom? Então se você tá conhecendo o estilo agora, foi pesquisar e ficou com algumas dúvidas também, me escreve aí, tá bom? Que daí eu vou tentar responder essas dúvidas sobre mudança de nome, o que é o que, né? E eu estudo o estilo desde 2009, na verdade, né? Vim do balé clássico desde criança, depois fui para a dança do ventre. E na dança do ventre eu conheci o tribal. A primeira vez que eu vi o tribal foi em 2006, mas só consegui, na verdade, estudar a partir de 2009, tá bom? E aí,
fui me formar no estilo lá na Fonte, na Califórnia, em 2012. E desde então eu dissemino o estilo tribal pelo Brasil, né? E com diversos projetos, já formei diversas turmas, tenho projeto em vários estados brasileiros, tá bom? E olá! Um beijo pra você também, querida! Que graça! Muito bom! Pois é, e aí, gente, continuo nessa disseminação do estilo e agora de forma virtual, né? Uma coisa boa que a gente tem nesse momento de pandemia é que a gente pode se conectar de uma forma mais fácil e até compactar mesmo informação, né? Então, às vezes é um curso que demoraria muito tempo agora com esses recursos de gravações que a gente tem, com esses recursos de plataforma de aula, a gente consegue compactar a informação. Então, isso também é uma coisa muito boa, né? Eu sei que a gente está vivendo um momento muito delicado, que a gente queria dançar junto, que o contato faz bastante falta, mas é uma das coisas que a gente tem de vantagem na pandemia é poder estudar com professores que estão longe, né? E de uma forma muito prática, né? Muito fácil, às vezes até mais acessível. Certo? Bom. Bom, então eu vou desligar aqui um pouquinho a música e vou dar uma introdução para vocês do que a gente vai falar nessa aula de hoje, certo? Vamos falar sobre a história do estilo tribal americano, né? Então vamos falar um pouco sobre o legado de Jamila Salimpur, vamos falar sobre a importância da Masha Archer na estrutura do ATS, certo? E seus respectivos grupos, né? Bawanati, São Francisco Classic Dance Troupe, também Carolina Nericchio, que é a nossa mãe do ATS, né? A criadora do estilo como a gente conhece hoje, certo? E também o Fat Chance Belly Dance, né? E aí eu vou explicar um pouco como funciona o estilo, né? Como ele está estruturado como ATS. E também a árvore do estilo, né? O que partiu a partir disso, ok? Então temos bastante coisas, certo? Bom, seguinte, vou começar com a aula, tá? Eu vou colocar uns slides aqui e talvez eu precise desativar os comentários momentaneamente, tudo bem? Então eu vou colocar uns slides. Se vocês tiverem dúvidas sobre cada tópico, pode ir me escrevendo, tá? Pode ir escrevendo ou separa a dúvida de vocês, que no final da aula eu vou abrir para a gente trocar uma ideia sobre essas dúvidas, tá? Porque é uma aula que tem bastante informação. Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Como que eu faço para colocar? Tô procurando aqui. Ai, gente. Eu não tô conseguindo colocar os slides. Oi, tudo bem? Gente, é o seguinte, eu não sei se depende do aparelho, mas eu não tô conseguindo direcionar para vocês os slides da aula, tá bom? Então eu vou comentar com vocês e eu vou disponibilizar esses slides depois para vocês, tudo bem? Certo?
Depois eu vou pedir para vocês me marcarem, de repente compartilhar a aula ou dar um print da tela e me marcar quem quiser os slides com as fotografias da aula pra gente, para eu conseguir compartilhar com vocês, tá bom? Deixa eu só ver se realmente não consigo aqui, que pena. Eu não consigo. Eu acredito que isso tem a ver com com o meu aparelho. Tudo bem? Desculpem, gente, porque eu deixei tudo montadinho e para que eu fizesse o teste eu precisava estar ao vivo, então agora eu fui colocar e tudo bem, né? Mas olha, vamos lá. Então a gente começa a história com um legado importantíssimo de Jamila Salimpur, certo? Alguém já ouviu falar de Jamila Salimpur aí? Talvez o pessoal da dança do ventre, né? Ela tem uma grande importância, tem um legado muito bacana dentro da dança do ventre e também tem a sua grande importância para o público tribal, certo? Tá, vamos continuar. Então, o que acontece? A Jamila, ela vem de uma época, de uma inspiração, a dança dela tem como inspiração a Golden Era da dança do ventre, tá bom? Só para que vocês consigam imaginar, já que eu não tô conseguindo colocar a imagem. Aí o pessoal já conhece Jamila Salimpur, certo? Vou compartilhar depois com vocês os slides. Poxa, que pena! Tô chateada aqui. Ah, caramba. Mas tudo bem. E o pior de tudo é que esses slides estão no meu celular, então eu não consigo realmente nem mostrar aqui na câmera do computador, nem virar o celular pro computador, porque eu salvei tudo aqui no celular, tá bom? Mas ok. A Jamila Salimpur, ela vem de uma influência de circo, né? Ela fez parte de um grupo circense e ela também tem essa inspiração nas bailarinas dos anos 30, dos anos 40 e na Golden Era da dança do ventre, certo? E ela tinha um fascínio e uma vontade de colocar elementos que ela via em fotografias, né, da National Geographic mesmo. Ela via outros elementos étnicos e essa fusão que estava acontecendo na época nos Estados Unidos entre Oriente e Ocidente, né? Porque se a gente pegar o contexto histórico, isso a gente tá falando da década de 60, tá? Se a gente pegar o contexto histórico, tinha muita coisa acontecendo ali naquela época e essa fusão de Oriente com Ocidente. Então é só a gente pegar o movimento hippie que estava acontecendo, até as músicas dos Beatles mesmo. Se você pegar, tem fusões desses dois extremos, né? E com elas não era diferente. Ela era uma dançarina de dança do ventre, dançava na noite, dançava em feiras, como qualquer outra bailarina. E ela tinha essa vontade de fusionar elementos e levar outros elementos para sua dança. Com isso, ela criou o Bawanat, certo? Foi seu grupo, era um grupo muito interessante, que tinha realmente muitos elementos visuais, tá? Que levava, assim, bastante informação para o público, mas que era do imaginário dela e do que ela tinha de informação, né? Então, era muito claro que era uma inspiração nesses povos, uma inspiração nas culturas nômades, né? Nos povos nômades
Então ela ia pegando elementos que ela achava interessante, colocando dentro do seu grupo e misturando com mais um monte de coisas, né? Se você nunca assistiu o Bawanat, depois eu vou deixar lá o nomezinho para vocês. Procura porque é realmente muito interessante. Vocês vão ver que eles faziam um trabalho muito inovador na época e que realmente levava o espectador para uma viagem, né? Então, qual era a sensação? De que a pessoa que estava ali assistindo tinha acesso a essas culturas, né? Tinha acesso, assim, ela conseguia levar o público para essa viagem de elementos, ok? Então, daí, né, vem essa coisa do adorno, logo daí já vem essa herança que a gente tem no tribal hoje, né? Que são os elementos, o figurino, tudo que vinha desse imaginário dela e do que ela achava que estava certo, do que ela achava que podia ser fusionado ali com a sua dança. Ela não foi importante só nesse quesito, tá? Ela é muito importante na dança do ventre, ela é importante por nomear vários passos da dança do ventre e separar por famílias, né? Então, a Jamila realmente foi uma visionária, né? E com isso, ela usou a palavra tribal, né, para se referir ao Bawanat. Ela usou a palavra tribal pela primeira vez, tá? Então, também é considerada a nossa, como é que fala? A nossa primeira referência ao tribal por conta disso. Ela não sabia muito bem o que ela estava fazendo na época nesse sentido. Não é que ela estava com essa intenção de criar esse estilo, né? E tipo assim, eu estou criando uma dança tribal. Não, foi algo que foi acontecendo e que tinha realmente as referências pessoais da Jamila, ok? E aí a Jamila teve uma aluna, né, nesse tempo todo aí. Se não me engano, em 68 foi criado o Bawanat, tá bom? Vai ter naquele PDF que eu mandei pra vocês, que eu vou mandar pra vocês. A Jamila teve uma aluna chamada Masha Archer, certo? Masha Archer é viva até hoje. Infelizmente, Jamila nos deixou pouco tempo atrás. Foi uma grande perda no nosso mundo tribal e também no mundo da dança do ventre, tá? Porque ela deixou realmente um legado muito importante. E Masha Archer foi sua aluna, né? Teve esse privilégio de estudar com ela. E Masha Archer hoje é designer de joias, é viva até hoje. E Masha também foi uma visionária, tá? Então ela foi aluna da Jamila. E aí, como sua aluna estudou ali um certo período com a Jamila, e aí criou sua própria trupe, que foi o San Francisco Classical Dance Troupe, em meados ali da década de 70, tá bom? Criou a sua trupe. Ai, que linda! Depois eu comento o seu comentário aqui. Só para eu não perder um pouco o fio do raciocínio. Ela criou sua própria trupe, né? Ali mais ou menos na década de 70. E a Masha Archer, ela tem uma grande importância na estrutura do que viria a ser o ATS hoje. Então, antes da gente entrar na criadora de fato do estilo, que é a Carolina, vamos falar um pouquinho de Masha Archer, né? A Masha tinha como ideal também tirar essa ideia de que a mulher era um entretenimento, né? De que a gente, como dançarina, que a gente que a gente servia para entreter homens, no caso, tá? Então, não tô dizendo que era isso que acontecia, tá? Mas eu tô dizendo que ela tinha esse ideal de tirar essa visão das pessoas, né? Então, se você reparar na Masha, né, vocês vão ver também lá no PDF, no vestuário dela já era muito parecido com o que a gente conhece no ATS hoje, porque ela praticamente foi quem formou o dress code do ATS, tá?
por conta desses ideais feministas. Então, tipo assim, ela queria que as pessoas olhassem para nossa arte, olhassem para nossa dança com mais respeito, que a gente de alguma forma conseguisse se colocar, né, e que a gente realmente passasse a nossa arte sem que o foco das pessoas ficassem no nosso corpo, né? Isso estou dizendo como bailarina. Então a marcha tem uma grande importância, né, na estrutura do ATS, não só como figurino, dress code, mas também como ideal de criação do estilo, mas também como estrutura de formações, tá? Que vocês observam as fotos dessa época, meados de década de 70, você vai ver que já era muito parecido com os círculos que a gente tem no ATS, muito parecido com aquelas formações, tá bom? Então a marcha teve uma grande importância, né? E aí, dentro desse grupo que ela teve, que é o San Francisco Classic Dance Troupe, enorme, né? O nome. Ela teve uma aluna que começou a estudar com ela em 74, que foi Carolina Nericchio, tá bom? Também é uma pena não ter a fotinha aqui, porque tem uma foto da Carolina assim, bem novinha com elas, mas tudo bem, depois eu vou mandar todo esse material para vocês. E aí, Carolina entrou para a trupe da marcha em 74 e começou a estudar o formato de dança do ventre da marcha, que era o seguinte: o formato de dança da marcha era uma dança do ventre que misturava danças clássicas, né, dança do ventre clássica, mas também misturava um pouco de folclore e misturava também tudo que era elementos que ela achava interessante. Então percebam que para elas não tinha muito essa divisão assim tão rígida que a gente tem muitas vezes aqui no Brasil, por exemplo, tipo, isso é só isso, aquilo é só aquilo, principalmente no contexto histórico dessa época, tá? Lembrando novamente que a gente estava naquele momento de grande boom e grande fusão entre Oriente e Ocidente, né? Então todo mundo queria experimentar de tudo, todo mundo queria, né, tipo, se fundir com o Oriente, todo mundo que estava no Ocidente. Então, para elas, não fazia muito sentido, tipo, elas dançarem uma dança sem esses elementos, tá? Então tem muito do contexto histórico nessa história toda. E aí a marcha já, né, tipo, já misturava alguns elementos que ela achava interessante. Então vocês vão ver isso muito no figurino, desde da Jamila, né, no figurino e também nos passos, também na postura, também em outros lugares, tá bom? Então marcha foi assim, tem uma grande importância para a estrutura. Tô bem doida aqui. Para a estrutura do ATS, ok? Vou continuar a linha de raciocínio aqui, depois a gente comenta tudo isso. Carolina foi sua jovem aluna, né? E aí ela participou dessa trupe da marcha durante muito tempo. Quando essa trupe da marcha se desfez, que isso foi em 87, ela começou a dar aula num estúdio novinha, assim, um estúdio pequeno. E aí ela já tinha algumas parceiras de dança, né? Eu imagino, né, que tipo assim, o grupo se desfez e elas tinham amigas, conversavam entre si e continuaram dançando juntas, né? E aí Carolina, junto com as suas alunas e amigas, e enfim, começaram a dançar juntas, né? E a Carolina, ela tinha um diferencial que ela era assim uma pessoa muito irreverente, ela né? Então, aquela pessoa que tinha uma estética muito irreverente, toda tatuada, né? Uma coisa assim, do estilo, né? De se vestir, o estilo de ser, e enfim, ela era toda irreverente. E algumas pessoas começaram a se ligar a ela por conta da estética, de fato, né? Então, os primeiros passos, né, da Carolina levando pessoas para dançar foram em feiras de tatuagem, né, algumas feiras ao ar livre, feiras de arte, né? Então ela levou meio que a dança do ventre para esse universo,
tá? Por conta da estética pessoal dela, né? Dos gostos pessoais, ok? Levou essa estética para esse lugar e aí elas eram chamadas para dançar sempre muito de improviso, né? Sempre muito em cima da hora e tal. Foi aí que surgiu a necessidade de se fazer um grupo, de dar um nome para esse grupo e de se criar um tipo, né? Tipo assim, um tipo de trabalho onde elas conseguissem dançar, elaborar essas danças de uma forma mais rápida, certo? Então, ela criou o Fat Chance Belly Dance, ok? Fat Chance Belly Dance é uma sátira, na verdade, que foi um amigo que sugeriu, aonde é meio que assim, quando as bailarinas iam dançar e alguém fazia alguma piadinha que elas eram tipo um entretenimento, era algo do tipo assim, ai, sem chance, né? Sem chance comigo, sem chance, algo assim. E aí, isso era uma combinação de nomes que soava rimando. Por isso ficou Fat Chance Belly Dance. É legal explicar isso, porque muita gente vai traduzir ao pé da letra e não entende nada. Fala assim, meu, o que é Fat Chance Belly Dance, né? Não faz sentido. Então, é bom você saber que isso tinha uma piada interna, tinha um contexto, né? Mas perceba que o contexto ainda era o mesmo do que a marcha defendia, né? Era uma coisa de assim, estamos aqui, mostramos a nossa arte, mas não estamos aqui para te entreter, né? Estamos dançando pra gente, estamos fazendo a nossa arte, né? Então não nos olhe dessa forma, certo? Então, Fat Chance Belly Dance é essa sátira, tipo, meio que quer dizer, meio sem chance de você ter um show privado. Era algo assim ao pé da letra, certo? E aí, Fat Chance Belly Dance nasceu nesse contexto, provavelmente de uma forma muito genuína, de uma forma assim, onde ela não imaginou que aquilo ia tomar uma proporção tão grande, né? Ganhar o mundo todo, como a gente conhece hoje. E o Fat Chance nasceu assim super despretensioso, dançando em feiras de tatuagem, né, onde elas se divertiam. E aí, imagina, devia ser aquela loucura, né? Dança numa casa noturna à noite, dança numa feira de tatu de dia, dança numa outra feira de arte no dia seguinte. Por conta disso, criou-se um sistema de improviso coletivo coordenado, né? Então, é legal que você saiba de onde partiu esse contexto. Já ouvi dizer em outras aulas que não foi o Fat Chance que inventou esse conceito, tá? De improviso coletivo coordenado, mas eu não sei quem seria o criador original de improviso coletivo coordenado, né? Se alguém souber, até pode comentar, por favor. Porque eu não achei quem seria o criador inicial disso, mas eu imagino que era algo assim que elas deviam ver em outros grupos e de repente criou-se a forma delas de se fazer isso, tá? Então eu acredito que igual ao Fat Chance não tem, mas que talvez já tivesse outros grupos improvisando e fazendo isso de uma forma muito próxima, né? E aí criou-se esse improviso coletivo coordenado que era simplesmente assim, uma coisa mais fácil, né? Elas não precisariam mais coreografar. Então, assim, surgiu 3 eventos para dançar no final de semana, vamos fazer uma espécie de jogo onde em algum momento uma de nós vai lá e lidera e as outras seguem. E foi se criando um sistema, tá? Então, para quem tá chegando agora, para quem ainda não conhece o estilo, o ATS é um estilo de improviso coletivo coordenado. Isso quer dizer que a gente praticamente não coreografa, tá? O mais legal da dança é exatamente esse jogo de não saber exatamente o que vai acontecer. Só que isso tem uma estrutura, tá? Não é simplesmente, vamos lá e começa a dançar.
Até porque, né, tipo, não era o intuito delas no começo que as pessoas soubessem que isso era improvisado, tá? Então, tipo, não era cada um improvisando na sua. Não, elas queriam, né, trabalhar em grupo, queriam trabalhar de uma forma mais fácil e prática, né? Sem precisar decorar coreografias, mas precisava ter um mecanismo envolvido, tá? E aí, Carolina, que legal, tô lendo uns comentários. Eu juro que eu leio todos aqui assim que a gente dá uma pausinha no raciocínio, tá bom? E a gente comenta bastante. Carolina criou essas senhas, né? E essa estrutura desse jogo, tá? Então, a líder sempre fica à esquerda. O que é a líder? É uma pessoa que vai estar passando as informações do que ela tá sugerindo que as outras dancem, né? E isso vai ser sempre um rodízio, tá? Isso não existe dentro do ATS uma pessoa que fica liderando para sempre. É sempre um jogo, né? Sempre uma espécie de rodízio. Então, uma hora uma pessoa lidera e a outra segue, depois a gente troca, certo? Isso é o mais legal do estilo, inclusive, né? Então, ela criou esse formato. As pessoas, né, se posicionam dessa forma, a líder sempre à esquerda, porque aí as outras conseguem seguir. E aí vamos colocar algumas senhas, né? Tipo assim, uma cabeça ou um determinado braço que desce. E aí foi se criando essa estrutura, que hoje é a principal característica do estilo e a principal âncora que faz o ATS ser uma dança tão diferente das outras, né? É uma coisa assim, muito legal para quem dança, sabe que realmente dá uma grande emoção e uma adrenalina. E não só isso, né? Acabou que isso tomou uma proporção muito grande, saiu ali da Bay Area, que era onde elas faziam isso, que era ali na Califórnia. Isso saiu e tomou conta do mundo, né? Então, isso hoje é um idioma que hoje a gente aqui troca, que a gente pode trocar com outras pessoas, né? Eu, por exemplo, quando fiz a minha formação na Califórnia, eu não dei sorte de pegar o mesmo grupo das minhas colegas brasileiras, né? E eu peguei um grupo onde não tinha nenhuma brasileira. Naquela época a formação era bem mais restrita e acho que tinha no máximo 10 ou 12 pessoas, né, dentro da sala. E assim, fiz amigas, né, tipo do Alasca, que eu converso até hoje, fiz amigas da Itália. Então, várias pessoas do mundo, e é lógico que, né, tipo, a gente não sabia falar a mesma língua, mas a gente conseguia tranquilamente dançar juntas, porque criou-se como é que fala, uma estrutura de dança tão funcional que funciona hoje como um idioma. Tudo bem? Já vamos abrir aí para as conversas. Deixa eu só finalizar esse raciocínio aqui. Aí, como base para que vocês conheçam mais o estilo, né? Hoje em dia, o Fat Teens Belly Dance não tá mais usando o nome American Tribal Style, mas eu gostaria de explicar para vocês o que é American Tribal Style quando ele foi criado, tá? Elas se inspiraram, né, bastante nas danças tribais mesmo, né? E aí, o que acontece? Desde o início, elas quiseram deixar muito claro que elas não estavam copiando nada, tá? Então, o American Tribal Style Belly Dance não era a dança do ventre clássica, né? Não era o belly dance como era conhecido lá na Califórnia. E American, no nome, queria dizer que elas estavam fazendo elas estavam se inspirando na dança do ventre, entre outras bases, que eu já vou comentar com vocês. Se inspirando, de uma certa forma, homenageando, mas que elas não estavam copiando, que aquilo não era de forma alguma uma dança típica original ou uma dança tradicional daquele estilo, tá? Isso é muito importante, né? Isso faz com que vocês entendam, com que a gente entenda também
essa questão de usar ou não o nome tribal, né, no nome. Tribal, para referência de American Tribal Style, desde sempre, foi a referência do grupo, tá? Então, tribal, no nome, tinha a referência de dançar em coletivo, tá? Dançar de forma tribal, né? Convivência tribal, tá bom? American Tribal Style. Então, principalmente na época, a preocupação delas era deixar claro que não era uma dança do ventre tradicional, né? Mas quando foi se criando essa estrutura da dança, elas pegaram outras bases de inspiração, tá? Também tem lá no PDF que eu vou deixar para vocês essa árvore, né, assim, do que formou o estilo e que surgiu depois, né? Mas basicamente eram quatro bases, tá? Que é danças folclóricas do norte da África, flamenco espanhol, dança do ventre clássica, dança indiana clássica. Dessa fusão de elementos. Isso é muito importante, tá, gente? Sempre foi uma fusão, tá? Isso tanto nos passos, nas referências, nas inspirações, como no vestuário, tá? Então, a primeira coisa, assim, quando alguém perguntar pra vocês o que é o estilo tribal americano, ele é uma espécie de fusão, tá? Basicamente isso. E aí, dessas quatro bases, formou-se um estilo único, que é o American Tribal Style, e dele saiu outras ramificações, tá bom? Então, é muito legal a gente falar isso, porque muitas vezes que vocês forem assistir, vocês vão achar, talvez, que alguns passos são da dança do ventre. Esse aqui é do flamenco, esse aqui é da dança do ventre, tal. E eu gosto de deixar claro, até como professora, que eles não são os passos originais, tá bom? Que eles são inspirados, mas que a técnica é diferente, a metodologia é diferente, os músculos que a gente trabalha são outros, né? Porque é até uma forma de respeito mesmo, de tipo, a gente não tá pegando o passo da dança tal. Então, se você for reparar, os nomes são outros, né? A técnica e o jeito de ensinar é diferente, tá bom? Embora tudo pareça muito conhecido ao mesmo tempo. Isso é muito legal, né? Certo, gente? E aí disso vieram muito mais coisas e muito mais estilos novos que a gente ainda tá conhecendo. O estilo continua nativo, ele continua novo e pode ser que tenha novas mudanças porque ele continua vivo, né? A criadora continua viva e coisas continuam acontecendo, contextos históricos continuam acontecendo, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vocês sabiam dessa história? Deixa eu ver aqui agora os comentários. Falando da tribo, da junção das pessoas, pensamento e energia em comum. É bem isso mesmo. O tribal, no nome ATS, né? Ele tem esse intuito de convivência em tribo, tá bom? Vamos ver aqui. Muito legal. O Ti tá falando, me senti totalmente acolhido, fiz todos os módulos. Realmente, acolhimento é uma coisa que a gente sente bastante praticando ATS, né? Eu me lembro, assim, que eu, né, na época que eu conheci o ATS, vim da dança do ventre, e eu dançava bastante sozinha, né? Tinha essa coisa de fazer os solos e tudo. E eu me lembro que eu ficava muito nervosa. Ficava muito nervosa e eu ficava com a expressão toda travada. Eu dançava muito séria e tudo. Mesmo quando eu dançava um folclore, porque, gente, eu adoro o folclore árabe, tá? Tipo, o meu estudo antes de vir pro ATS era esse. E mesmo no folclore eu não conseguia me soltar muito, sabe? Eu ficava realmente assim muito nervosa. Eu lembro que a primeira vez que eu dancei num círculo de ATS, eu me senti tão solta, assim, tão acolhida, foi uma sensação tão gostosa mesmo, sabe? De tipo, nossa, tá tudo bem e não estão olhando só pra mim, tipo, né? Eu tenho com quem compartilhar isso.
Então isso é muito gostoso, a gente se sente realmente muito acolhido. Até na live passada a gente teve uma live inteira só falando dessas sensações boas que o ATS proporciona. Depois assiste lá, ficou salva no IGTV, tá bom? E o pessoal, né, que não tem julgamento, que o pessoal falando que ama as roupas e que a gente se sente muito acolhido. Tem muita gente que gosta da história, né, que quer saber mais sobre o contexto histórico. Sim, e tem uma coisa importante, né? Apesar de ter nascido de um movimento mais feminista, tá? Todas as pessoas são bem-vindas dentro do ATS, né? Então não é tipo uma dança só para mulheres, tá bom? Homens dançam. Aliás, temos brothers incríveis, né? Pelo mundo aí que dançam muito, tá bom? Então, se você tiver um amigo que, gostaria muito de participar, é super aberto, tá? A todo mundo que quiser. Aliás, todo mundo, todos os corpos, todas as idades. Certo, gente? Deixa eu ver aqui. A mudança de nome. Sim. Tá. Vamos comentar então aqui no finalzinho essa questão da mudança de nome, né? Bom, isso, se a gente fosse entrar numa discussão sobre essa questão de apropriação cultural, o nome tribal, da forma, né, que como está sendo usado, como é visto, interpretação de cada um, a gente ficaria uma noite toda falando disso, tá? E eu confesso que eu vejo as coisas de um. Eu gosto de ver as coisas de um ponto de vista mais simples, né? Então, não estou dizendo nada sobre a opinião de ninguém, certo? Mas como eu já sabia que o nome tribal dentro do ATS era usado nesse sentido de coletivo, né? Isso tá a gente recebe, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando a gente faz o curso, a gente recebe um cardzinho desse. Eu fiz o curso em 2012, tá? E nesse cardzinho, né, que isso aqui, a formação já tava rolando há anos, tá? Eu me formei já faz tempo, mas já tava rolando há anos. Nesse cardzinho, elas já falam que o nome tribal tinha esse contexto, né? Então eu confesso que eu nunca vi com outros olhos. Para mim sempre teve esse contexto de coletivo. É uma das coisas mais marcantes do estilo para mim. É o que eu realmente pego no meu trabalho, é a questão coletiva, porque aí já entra até uma filosofia pessoal minha, que é uma coisa de pensarmos mais em coletivo, né? Sairmos um pouco do nosso eu e começar a enxergar um mundo um pouco diferente. Então eu de verdade prego bastante essa coisa do coletivo como filosofia de vida, tá bom? E aí o que aconteceu foi isso, assim, começou a ter várias discussões sobre as nomenclaturas, tiveram alguns episódios de povos que se sentiram desrespeitados, né? E tudo, por isso tem que ter muito cuidado, é muito delicado. E elas decidiram, após um tempo, mudar para Fat Chance Belly Dance Style, né? Então, hoje em dia, tá Fat Chance Belly Dance Style. Porém, esses dias atrás saiu uma nota de que elas vão pensar aí em outras possibilidades, né? Porque realmente o nome tribal marcou muito, já é um estilo consolidado, marca registrada e tudo. Então elas vão pensar aí em outras possibilidades. Então ainda o assunto tá rolando, tá aberto. Tá bom? Obrigada pelo conhecimento, quero fazer parte dessa tribo. Com certeza, Isa. Nossa, com certeza você já faz parte. E tudo que a gente quiser compartilhar aqui é um momento pra gente. Pessoal falando da loja, gente, da Calidá. A Calidá é uma grife de figurino minha, tá? Eu sou figurinista de formação, estudo, né, o vestuário tribal já tem muito tempo.
Calidá foi o primeiro showroom de tribal do Brasil, pra quem não sabe. Então eu tô nessas aí já tem um tempinho, tá? Mas sou nova, hein? Sou nova. O pessoal comentando, comecei a dança do ventre em 98. Muito essa coisa de expor o corpo, né? Depois conheci o tribal e agora estou tendo conhecimento do ATS. Tudo faz sentido. Realmente, realmente. Infelizmente, temos uma distorção, mas aí também é uma discussão bem longa, viu, gente? É que temos uma distorção muito grande sobre sensualidade, sexualidade, e acaba que isso mexe de uma certa forma com a fantasia das pessoas e acaba atingindo a gente de uma certa forma, né? Pra mim, Lilian, não tem nada de errado sermos lindas, maravilhosas, sermos realmente um certo termo, realmente um encantamento na gente. Pra mim, na verdade, o que é distorcido é a visão da sociedade quanto a isso, né? Então, assim, pra mim não tem nada de errado uma pessoa dançar a dança do ventre do jeito que ela quiser, não teria nada de errado ela dançar pelada se ela quisesse. Tá tudo certo. Então, são pontos muito delicados e muito assim, como é que fala também, pano pra manga pra discutir aí, né, a forma como as pessoas veem as coisas e a forma como as pessoas lidam com certos assuntos, né? Então é muito, muito delicado. Antes da gente finalizar, eu queria dizer uma coisa assim para vocês. Eu preparei, né, um PDF muito bonitinho, tudo certinho. Fiquei morrendo de dó que não deu para compartilhar a tela aqui, tá? Porque, enfim, eu não consegui fazer o teste antes porque eu tinha que estar ao vivo para fazer isso. Na hora que eu fui testar aqui, ele já não funcionou. E eu queria pedir que vocês compartilhassem um print dessa live, como é que fala? Ou clicasse ali no aviãozinho e compartilhasse e me marcasse. @Lilian Kawatoko, para eu ver quem realmente estava na live que tá no meu Instagram, para eu poder enviar inbox esse PDF para vocês, tá bom? Lá vai ter tudo certinho, datas, nomes, dos grupos para vocês pesquisarem. Também tem um link que eu quero deixar para vocês de um trechinho do próprio vídeo didático do Fat Chance Belly Dance, contando um trechinho da história em inglês, tá bom? Então a gente tem bastante referência e é um assunto bem longo, tá? Então a gente falou assim bem pouquinho de Jamila, bem pouquinho de Masha, bem pouquinho dos grupos de cada uma. E são assuntos que dá pra gente falar numa live sobre cada um, se vocês quiserem, tá bom? Se vocês quiserem deixar pra mim algum assunto que vocês queiram que a gente comente, eu vou gostar muito. O pessoal falando do meu ponto de vista sobre o assunto, né? Sobre a troca de nome. Pois é, eu entendo também a pressão que elas devem ter sofrido e tribal também pode ter uma conotação muito diferente nos Estados Unidos, no Brasil pode ser de outro jeito, na África pode ser de outro jeito, então realmente é muito delicado, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal também falando, né, da opinião, se manteria tribal. Ju, que legal ter você aqui. Sim, sim. Aí a Carlinha já falando aqui sobre a dança do ventre ter sido vista como sexual, né? E a questão do orientalismo, gente. Então você vê que o negócio vai longe, assim, né? A gente tem bastante pano pra manga. Realmente tem muita coisa envolvida, né? A única coisa, assim, que eu gostaria de deixar, até como o final dessa live pra vocês, é que, assim, dança, pra mim, ela tem que ser um lugar de libertação, sabe? A dança pode ter regras, ela pode ter uma estrutura mais limitada, ela pode ser isso, pode ser aquilo, mas ela, pra mim, jamais pode ser um lugar de repressão, né? Então, isso é uma coisa que eu levo como filosofia mesmo de vida. Se a gente tá num lugar onde a gente tá se sentindo preso, onde a nossa expressão não é bem-vinda,
que a gente realmente lute, né, para que a gente tenha essa liberdade, porque para mim uma coisa que não condiz é a dança estar num lugar cheio de, sabe, cheio de isso e aquilo, cheio de regras e tudo, e a dança em si ficar ali presa, né? Não, para mim isso não faz sentido. Tá bom? Então, assim, isso é uma coisa que eu levo pra vida, né? Não tô falando só dentro do estilo tribal, tô falando assim que sejamos livres, né? Nas nossas vidas, nas nossas mentes, para que a gente possa levar a nossa expressão pro corpo, né? Para que a gente saiba fazer isso da melhor forma. Feeling, arte. Ah, o pessoal pediu para eu tirar os comentários 1 minuto e dar um sorrisão para fazer um print. Pera aí, então. Ah, meu Deus. Gente, a pessoa não... Pronto. Eu vou tirar um sorrisão, vai. 1, 2, 3 e... Pronto, espero que tenha dado certo. Que material rico você preparou? Cara, e eu tô morrendo de dó que não deu pra compartilhar o PDF aqui. Linda, amo vocês também. Arte e Liberdade, adorei. Adorei, realmente. Gente, é isso, tá bom? Por favor, me escrevam. Se quiser dar sugestão de tema, deixa uma caixinha lá no Instagram. Compartilha essa live lá e me marca para eu saber que você quer receber o PDF que eu preparei para essa aula, tá bom? Não esquece. Lógico que a gente teve uma aula aqui, uma conversa, não consegui nem compartilhar imagens, mas eu vou liberar para vocês também uma aula que tá no meu YouTube. Depois eu vou colocar o link no Instagram também, mas também acessa lá meu YouTube, Lilian Kawatoko. Eu vou liberar agora uma aula que chama O Poder do Tribal. E nessa aula eu tenho uma história, que essa aula foi preparada para pessoas que não conhecem o estilo. E essa aula, ela tem um pouco da introdução da história com imagens, tá? Então eu vou deixar essa aula liberada lá para todo mundo que quiser, gratuita. É uma aula longa, tipo onde eu ensino também a fazer o taksim, eu ensino a fazer o shime. E ela tem uma breve história do tribal com imagens, é uma aula editada bem bacana, tá bom? Então, se vocês quiserem também mostrar isso para os seus amigos, pode mostrar, vou deixar aberto, certo? Vou compartilhar esse PDF, que é um outro formato também dessas informações para vocês. Tudo bem? E acho que é isso, né? Em aula a gente vê muito mais coisa, muito mais detalhado. A gente pode pegar e estender, estudar cada uma delas com a sua importância, estudar mais o Fat Spell Dance, tá bom? Mas assim, numa live acho que já deu pra explicar um pouquinho mais do que é o estilo. Certo, gente? Essa live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva no IGTV agora. E eu vou também transferir ela para o YouTube, tá bom? Então, se quiser assistir depois, tranquilo, tá bom? Se precisar dessas informações que a gente trocou aqui, pode usar, tá bom? Eu acho que é isso, certo? Então, uma boa noite para vocês. Na terça-feira continuamos. Eu ainda vou ver, o pessoal hoje voltou às 18 horas. Eu ainda vou ver se vai ficar esse horário mesmo, tá bom? Porque no meio-dia a gente conseguiu mais pessoas, né? Então talvez seja mais interessante aonde a gente consegue, a maioria das pessoas conseguem assistir, tá? E é isso, muito obrigada pela presença de vocês aqui, pelos comentários. Tivemos comentários incríveis, muito legais mesmo, coisas pra gente discutir e pensar, tá bom? Boa noite pra vocês, um beijo e até a próxima terça.